Boa noite, me chamo Beatriz Holanda. Boa noite, sou Felipe Malta. E esse é o Conta Aí Jovem. Hoje teremos nossa profissional espetacular, que vai falar sobre gestão e vendas. Então, minha gente, a gente tem hoje como convidada a contadora, empresária contábil, sócia e CEO da Tática Gestão Contábil. Tem muito mais nesse currículo, mas se a gente for estender aqui, acho que não termina nunca o podcast. Será, minha gente? Conta um pouquinho aí, Priscila, pra gente. Oi, gente, que bom estar aqui com vocês. Obrigado. Beatriz, que agradece Felipe, muito bom poder compartilhar um pouco, escutar também, né, histórias de vocês. Sou Priscila Galindo, sou sócia e CEO da Tática Gestão Contábil, sou mãe, sou empresária, sou mentora de empreendedores, sou conselheira da Trial, que é a Associação Tributarista aqui de Alagoas, né? E agora estou nessa fase de comunicação, então estou palestrando, e estou disseminando conteúdo, né, experiência. Acho que chega no momento que a gente precisa transbordar e levar tudo o que a gente aprendeu e continua aprendendo, né, ao longo da nossa jornada. Então, gratidão por estar aqui, porque esse momento também para mim é muito significativo. Vamos nessa. A gente que agradece, né, você ter aceitado. Mas queria saber como você lida dentro da sua empresa, você é uma líder, claro, para não ter a influência do ego e da vaidade com os seus colaboradores. Show de pergunta, né? Começou já. Ela sempre vem afiadinha. Você escutou a minha palestra? Vamos lá. Falar do ego e da vaidade, né? Na posição de liderança. Acho que para tudo na vida, mas trazendo para esse lado de liderança, a gente pensa muito que quando a gente chega num determinado momento, né? No momento da carreira, independente se seja empreendedor, se seja empresário, contábil, se seja qualquer outro tipo de negócio, a gente chega num momento que o ego vai tocando mais, né? Então, aquela posição que eu sonhei, eu cheguei nesse momento aqui. E se a gente não tiver um momento que a gente equilibre esse ego e saber que a gente precisa dominar isso aí para poder liderar de forma mais assertiva, com humildade, com transparência, com comunicação, saber que a gente está ali por outro propósito e não só por um status, né, por um poder de chegar naquele local, a gente precisa entender qual é o meu sentido de vida e de existência, de transformação, tanto na companhia como também na pessoa, né? Porque se a gente não tem isso equilibrado, a nossa pessoa física, que eu falo, ela se mistura muito com a pessoa jurídica, né? Então, a minha identidade, ela acaba indo para a tática também. E se eu não tiver essa gestão de ego, tanto na minha individualidade como também na corporação, isso dissemina uma comunicação não assertiva, uma gestão que a gente não consegue ter resultados, porque tudo está muito mais voltado para o que eu quero de interesse pessoal e não de interesse próprio da empresa. Então, de uns anos para cá, eu vim estudando muito sobre isso, sobre o autoconhecimento, e isso vem me dando, assim, oportunidades, né, de poder entender os liderados de outra forma, poder entender que cada um é singular, né, cada indivíduo tem suas dificuldades, suas alegrias, habilidades, e tudo isso a gente precisa realmente identificar em cada um para que a gente possa traçar, né, um caminho em prol da comunidade, em prol da sociedade. Eu acho que a gente pensando nesse contexto, a gente consegue, né, tirar esse ego que é normal de todo ser humano, mas equilibrar isso aí para que a gente realmente tenha um resultado que a corporação pede, que o Brasil pede, que a transformação da sociedade pede, né? Perfeito. Você está hoje numa posição de liderança. Vamos para como estar motivada sempre e também causar essa motivação nos seus colaboradores. Estar motivada sempre. É isso. Ou de um jeito... Sim, eu acho complicado estar motivado sempre, né? Mas... A gente, uma coisa que a gente vem observando com o passar do tempo, né? A gente vem adquirindo outras experiências. Eu sempre falo que tudo é questão da maturidade empresarial, né? A maturidade empresarial, em que momento a minha empresa está? Como é que eu vou gerir isso aí, essa situação? Então, quando a gente começa a entender que eu preciso ter pessoas certas para trabalhar comigo, e não só pessoas, mas sim pessoas certas, que elas tenham um propósito de vida que faça congruência com a corporação, com a companhia, com a empresa, isso dá uma conexão perfeita.
Porque eu não preciso estar sempre motivando o meu colaborador, sabe? Sendo essa inspiração que tanta gente fala, né? Que a gente escuta muito falar, seja inspiração, líder precisa ser exemplo. E ok, isso está tudo certo, tá? Mas isso não é sustentável. Chega um momento que se a gente não tiver uma rota diferente, pessoas que realmente se engajem com a cultura empresarial, com o que a minha empresa ela proporciona para a sociedade, se essa pessoa que está lá, ela não consegue enxergar isso e também ter essa congruência com o que ela acredita, não vai funcionar. Não tem motivação no mundo que faça com que esse meu funcionário, ele tenha um engajamento a longo prazo. Ele vai ter naquele momento que eu vou estar motivando e depois ele vai cair. Então, a gente trazer pessoas certas que tenham propósitos semelhantes ao que a Tática ou qualquer outra empresa, ela coloque isso, né? Mostre isso claramente. Essa congruência, ela dá uma conexão perfeita e aí a gente consegue alavancar o negócio independente do líder estar ou não na companhia, independente se a gente precisa estar lá olhando o que é que o funcionário está fazendo. Mas a gente sabe que ele, como um colaborador que já tem essa automotivação, esse autodesempenho, ele vai conseguir levar. E tem essas pessoas existem. É muito difícil achar, mas a gente entende que no mercado ele tem, sabe, esses perfis que são escassos, mas quando a gente consegue mapear bem e trazer essas pessoas para o negócio, a gente consegue andar muito. Isso também falando do ponto de vista do colaborador. Uhum. Né? Porque a gente pensa muito na empresa. Mas eu, como uma pessoa, por exemplo, se eu fosse trabalhar hoje numa companhia, eu pensaria que tipo de companhia eu gostaria de estar. Né? Então, assim, eu vou para a Tática, mas o que é que a Tática me proporciona? Não só de benefício financeiro, mas o que é que ela acredita, sabe? Eu falo muito, não adianta a gente ter princípios e valores, que a minha empresa, que onde eu for trabalhar, seja diferente, porque isso vai chocar. Quer ver um exemplo claro? Eu sou mãe de 2 meninas, né? Maria Júlia e Letícia, e imagine se a minha empresa, ela não tivesse uma visão diferente para a maternidade. Se eu olhasse para a mulher hoje grávida e eu tivesse uma visão totalmente distorcida, onde aquela mulher ela não fosse um ser humano que produzisse, que fosse um peso para a minha corporação, eu entendesse ela como algo que não fosse produtivo. Não ia estar congruente com o que eu acredito, com os meus valores. Então, isso choca muito e as pessoas não conseguem entender que quanto isso, a longo prazo, vai fazendo uma diferença na vida da gente, sabe? Então, acho que pensar tanto na parte da liderança, como também para quem for procurar onde trabalhar, entender que tipo de empresa eu quero, que tipo de cultura eu quero estar. E pegar um colaborador diamante bruto também, né? É bastante difícil de você polir, de você mostrar como as missões, os valores da empresa. Então, assim, é algo bacana de você pegar um colaborador pronto, mas sim, como às vezes, polir um colaborador, para ele se tornar aquele diamante perfeito, aquela... Então, Felipe, quando a gente tem muito isso de falar que a gente vai moldar o funcionário, né? Vamos polir ele, vamos tentar fazer com que ele realmente se enquadre no perfil da empresa. Eu acredito muito que é possível, tá? Mas visualizando um outro cenário, que eu não tinha esse entendimento. Se esse colaborador ele não tiver no perfil certo que eu quero e não tiver congruente com o que a minha empresa acredita, não vai ter nada que faça com que ele tenha longo prazo dessa entrega de resultado, sabe? Então, mesmo que ele seja brutão, mesmo que ele não tenha conhecimento, mas se ele tiver a cultura, se ele tiver os valores que são congruentes, vai dar certo. Mas se ele não tiver, não tem como. Você foi falando aí, na minha cabeça veio, tipo... Eu acho que é um dos grandes desafios dentro de uma empresa, se lidar com um colaborador, e isso vai linkar com o que ele falou de, polir esse diamante. Muito na questão da cultura, a cultura organizacional da empresa. Aí você cita também a questão do perfil do colaborador. Aí vem a questão... Há uma análise de perfil quando você, dentro da sua empresa, com seus colaboradores, de fazer aquela análise, de ver se ele é planejador, se ele é analista, é comunicador. E tem outra agora que eu não consigo lembrar. Para poder encaixar melhor dentro da sua empresa, ou se ele realmente não se encaixa. Então, hoje a gente a gente tem a parte do RH, que faz toda a parte do recrutamento, e a gente faz análise de perfil,
né? Então, a minha vaga, hoje, se surge uma vaga, por exemplo, eu estou recrutando agora, isso é real, a vaga para um setor comercial, eu preciso de um SDR, né? Então, assim, eu já entendo hoje qual o perfil dessa pessoa que vai trabalhar comigo. E aí, eu já mapeio isso para a pessoa que vai fazer o recrutamento. Então, eu já digo o que é que eu preciso que ele seja. Muito mais analítico do que comunicativo. Como é que a pessoa de vendas vai ser analítico? Porque o SDR precisa ser analítico. Então, eu não posso ter um líder lá, eu não posso ter alguém que se comunique tão bem. Por quê? Porque ele não está na venda final, ele está no início. Ele vai mapear toda a minha persona, ele vai analisar. Então, ele precisa ser muito conformes. Então, a gente fala que conformes aquele indivíduo, né? O ser humano que gosta de ser analítico, que gosta de ter métodos, então que seja muito focado, né, em números, em resultados. E aí, a gente precisa avaliar o perfil para que realmente isso, enfim, direcione a cadeira certa, né? Eu acho que eu penso que analisando dessa forma a gente consegue ter esses locais bem estabelecidos com pessoas certas também para a gente poder alavancar o negócio. Você foi falando do perfil, me vi eu todo, sou analítico. Você é analítico, você não. Quando eu lhe vi, eu disse, Bia de um jeito, você é totalmente de outro. Né? Mas é legal isso, né? Porque a complementariedade, ela faz a gente crescer. Por exemplo, eu e Fabiana, eu sou sócio Fabiana, a gente tem perfis diferentes, né? Dentro da corporação. Então, o que eu entrego, ele entrega diferente e a gente se complementa. É importante entender, se conhecer, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que tem um perfil e não é. Poxa, eu sou super comunicativa, então meu perfil é A. Não, mas às vezes não é. Você só gosta de falar. Mas a tua habilidade inata é essa daqui. Você precisa desenvolver melhor isso aqui. Então, entender, ter esse autoconhecimento. Veja como é importante, antes de tudo, né? Uma coisa que a gente fala muito, né? E eu falei muito lá no CIC. É tão mais importante a gente ter esse autoconhecimento e desenvolvimento para que a gente até escolha, né? Os locais que eu quero trabalhar, a parte da liderança que eu quero trabalhar, onde eu quero chegar. Porque se a gente não se conhece, a gente sai, tentando de um lado, não gosta de uma empresa, tenta de outro, não gosta de um segmento. E aí vai na experiência. E essa experiência, às vezes, leva a gente para o caminho certo e às vezes não. É muito daquela do gato de botas, né? Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, assim, se a gente não se conhece, sabe? Se não se conhece profundamente, qual é a minha habilidade inata? O que é que eu gosto real de fazer? Não só por vaidade, sabe? Porque eu atendi um mentorado, eu acho que eu falei da outra vez, não lembro. Mas eu atendi um mentorado e ele me falou, ele olhou para mim e fez assim, a gente fazendo várias perguntas, né? A análise toda de início do processo. E eu estava na parte de sonhos, né? Para entender para onde ele queria ir. Ele é estudante de contabilidade. E aí ele disse, olha, eu quero ser como você. E aí eu olho para você, o meu futuro é esse. Eu quero ser como você, eu quero ser isso assim, olha, eu quero ver você, eu quero estar aí no seu lugar, com esse birô, chamou de birô local, com essas fotos atrás com a sua família, eu quero estar olhando para esse escritório e vendo 25, 30 pessoas e você mandando em cada um deles. Então, veja a visão do negócio, né, distorcida, o poder. Eu quero ter poder. Então, será que realmente ele tem habilidade para isso? Ou será que ele só quer por vaidade? Então, eu quero estar em cima do palco para quê? E por quê e como? Então, essas perguntas são importantes fazer. Porque, às vezes, a gente só está indo por uma questão de ego e vaidade. E aí, quando a coisa chega no momento que aquilo não faz mais sentido para você, você pula fora. Quantos colaboradores eu coloquei lá, sabe, em cadeiras de liderança e tal, e eles sentiram na pele o que é e correram. Não é isso que eu quero. A gente falou disso e veio me lembrando aqui, que a gente está reativando a empresa Júnior daqui da Unit. Que legal. E a gente montou uma equipe e para isso a gente fez bem assim, vamos fazer uma análise de cada um para ver como é o perfil de cada um. Aí, aqui na Unit tem o Unit Carreiras que proporciona essa análise por completo da gente. Que legal. Aí cada um foi lá e fez. E o Luiz, até que trabalha com você, sim. Ele fez uma análise geral para passar pra gente. E eu achei interessante foi isso, tipo, as diferenças da gente. Tipo, o meu foi diferente de todo mundo, o meu do empreendedor.
Aí o do Foi Felipe, especialista. especialista. E vai mudando. Só que quando a pessoa faz aquela análise por completo, a gente vê que a gente vai se encaixando um no outro. Mas também vendo os pontos que a gente tem que ficar atento um no outro. Então, eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento dentro da empresa. Isso. E você tá sabendo lidar com as pessoas. Até porque se você não sabe lidar com as pessoas, eu acho que você não pode empreender. Isso. Porque eu ouvi uma vez falar que você empreende pessoas, né? Então, você tem que saber lidar com as pessoas. Você precisa aprender a se comunicar com pessoas diferentes, né? Então, é como a gente que tem filhos, eu não trato as duas iguais. As nossas mães faziam isso, né? Então, a minha mãe fez muito isso. Os 3 filhos eu vou dar uma roupa, então a blusa tem que ser vermelha para os 3. E não é assim mais. Não é que eles erraram querendo errar, sabe? É porque não tinha conhecimento. E hoje a gente sabe que o que te agrada não vai me agradar. Sabe? Eu amo café, adorei. Olha só que lindo. Isso pra mim é super significante, sabe? Então, pra outra pessoa talvez não seja tão interessante. Né? Um presente, eu gosto de surpresa, então isso me encanta. Meu esposo é totalmente diferente. Eu tenho funcionários lá na Tática que amam reconhecimento. Eles gostam que a gente reconheça, todo mundo gosta. Mas tem pessoas que gostam mais, né, que fazem o serviço com excelência e querem que a gente realmente valorize, bote reconhecimento, plaquinha, fale no grupo, sabe? Chegue junto. Já outras pessoas preferem sair com a família no final de semana. Já outra prefere sair mais cedo para ir ver a filha no balé que está saindo de 5 horas. Então, o benefício e a bonificação, ela não é dada assim, igual para todo mundo. Sabe? Então, isso é uma jogada, isso é uma habilidade para lidar com pessoas. Então, a gente vai aprendendo, né? A gente vai tendo esse conhecimento e vai levando isso. E depois que a gente começou a traçar essas novas, digamos, metas dentro da Tática, a gente começou a entender que realmente a gente não empreende sem pessoas, né? E são as pessoas certas que fazem o negócio funcionar. Hoje a Tática não é mais só minha e do Fabiano. Ela tem um corpo aí. Ela tem um pedacinho que é meu, né, que faz parte de mim, assim como um pedacinho do Fabiano e o restante do pessoal e o restante dos meus clientes e o restante da história. Então, é uma família que... São os desafios encontrados, né, nessa vida. Empreendedora, né? Correlacionado a isso, como faz para ressignificar o mindset dos seus colaboradores? Correlacionando também com a cultura organizacional de vocês. Quando a gente implementou a cultura, né? A cultura é uma coisa assim, a gente fala, você vai colocar a cultura agora na Tática, faz tanto tempo que já está, e só agora vocês estão falando sobre isso. Não é assim. A cultura, ela existe. Então, quando eu criei a Tática, junto com o Fabiano depois, e a gente juntou e foi fazendo, ali já existia uma cultura. Porque existiam o quê? 2 pessoas, 2 jeitos de funcionar, formas de lidar com clientes, formas de lidar com pessoas, sonhos, e a gente foi crescendo e foi trazendo outros clientes e outras pessoas para trabalhar, e tudo isso a cultura foi enraizando, mesmo sem ter na placa, mesmo sem falar para as pessoas, mas ela existe. É como cultura familiar. Eu preciso levantar a bandeira para dizer o que é que eu acredito, o que é que eu deixo de acreditar? Não. Eu casei com meu esposo Eita. Espero que ele não Só assista. me ajude. Mandar uma mensagem aí pra ele. Brincadeira. Mas eu casei faz bastante tempo. Eu já sou péssima de data. Mas eu não disse a ele, né, o que é que... Olha só, deixa eu vir cá pra eu te dizer. Meu propósito de vida é esse. Meus valores são esses, sabe? A minha missão é essa. Eu não disse. A gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo que os valores são parecidos, que o meu propósito parecia com o dele, que ele também gostava de fazer acontecer, ele queria ter uma vida diferente, ele queria, sabe, ir pra frente. Então, assim, a gente se conectou. E a cultura foi acontecendo. E aí eu tive uma filha, tive outra, comprei um cachorro, e aí chegou 2 empregadas dentro de casa. Tudo isso é uma cultura. Então, a forma como eu lido com as crianças, como eu lido com o meu trabalho, como eu falo com ele, como ele me responde, isso é cultura. E aí chega um momento que a gente precisa sentar para conversar. Olha, a gente pensa assim, eu pensei dessa forma, o que é que você acha? E a gente vai, o quê? Moldando a cultura. É a mesma coisa na gestão. Chegou um funcionário, a gente molda. Aí chegou um outro diferente, que trouxe outra coisa diferente. Será que isso faz sentido para a gente? Faz. Vamos mudar aqui. Muda também. Então, ela vai, sabe, se enquadrando ali, mas os valores não mudam.
A nossa missão pode mudar, o nosso alvo pode mudar, porque quando a gente chega no alvo, a gente quer outro alvo, mas os nossos valores, eles são eternos, eles podem aumentar, mas, sabe, tirar dali que não faz mais sentido, não. Né? Então, fazer esse mindset para os meninos foi realmente fazer rebobinar a nossa história para que eles entendessem como é que a gente funcionava e quem somos nós, né? Hoje, aqui na Tática. Então, foi um mindset bem legal. Essa mudança de mindset, ela trouxe os seus desafios, mais uma vez, e as diferenças. Aonde você viu que era o desafio para virar a chave? Quais foram as dificuldades encontradas nessa mudança, fora os colaboradores? Tanto dentro da Tática, eu falo de processos, de clientes, de abordar clientes, de se relacionar com clientes. Quais foram esses desafios? Olha, gente, foi muito difícil. A gente estabelecer a cultura fez com que a gente demitisse clientes, né? Porque a gente começou a mudar a forma de falar, mudar a forma de agir, começou a posicionar diferente, a gente já queria um outro perfil de cliente. Então, além das demissões, houve também uma resistência da equipe, né? Porque imagina eu trazendo um monte de ferramentas para pessoas que não usavam ferramentas. Eu trazendo novas ideias, criação de novos produtos, agilidade na resposta para o cliente, para pessoas que estavam com um método totalmente arcaico. Então, essa mudança assim, interna demora, né? E é dolorosa, porque é difícil a gente mudar, a gente não quer mudar. A gente não quer, a gente cansa, né? Aí, quando eu penso que eu vou adquirir um novo sistema, quando eu penso que eu preciso fazer uma academia nova para poder perder peso, isso dá trabalho, e aí o que a gente faz? A gente se recua, porque a gente não quer. Então, é a mesma coisa. A gente começou a sentir, a gente fez vários movimentos internos para que a gente conseguisse vender a ideia. Então, o que foi que a gente fez? A gente começou a mostrar o benefício. Tudo parte do benefício. Quando a gente quer fazer uma venda, a gente não vai para o produto, a gente vai para o benefício. Quando a gente quer vender uma ideia, a gente não vai para a ideia, a gente vai para o benefício que a ideia traz. Certo? Então, a gente trazendo esse benefício, trazendo a parte boa do negócio, eles começaram a entender que era melhor mudar, porque ia ser mais fácil para eles. Então, adquirir processos novos vai dar trabalho durante 2 meses, 3 meses, mas depois o negócio vai rodar de uma forma que aquilo vai diminuir absurdamente. Então, trazendo benefício tanto para o cliente quanto para o colaborador, para que ele entenda isso, é fantástico, porque aí você está vendendo o benefício da mudança. É como um nutricionista, qual é o teu foco? Qual é o seu foco? Eu quero ficar magro, quero ficar... Mas por quê? Por conta disso, ok. Pega uma foto e analisa. Eu quero esse corpo aqui. Então, toda vez que você for comer alguma coisa, você olhe para o seu objetivo. Certo? Perfeito. Então, a gente começa a analisar. Eu quero que mudança das minhas filhas para estudar. Né? A Maria Júlia estava com preguiça, um negócio, sabe? Não quero isso, não quero aquilo. Eu comecei a mostrar para ela. Se você estudar, o que é que você vai ganhar? Mamãe, você vai ganhar. E eu faço perguntas. Você vai querer ser o quê quando crescer? Um bom incentivador é as férias agora do final de ano. Eu já disse pra mim. E foi? Eu digo, meu amor, as férias estão chegando. Você tem a opção de ficar 2, 3 meses de férias. Sim. Ou 1 ou 2 meses de férias se você for para recuperação. Qual que você porque ela já tá a minha não tem recuperação. Não tem não. A minha já tá no não, pico de mas é legal. É uma Sim. forma de estímulo. São estímulos, né? E aí eu trouxe para ela o Dia do Sim. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Assista o filme. É muito legal para todo mundo. Eu né? acho que eu já assisti. Nossa, com a sua sobrinha, né? Oi? Sua sobrinha? Não. Eu lembro de ter assistido alguma coisa voltada sobre isso, do Sim. Mas é impossível aplicar isso com o meu sobrinho, porque ele tem 1 ano e 3 meses. Não, peraí. Ele ainda é menino, deixa ele crescer, né? Não, um pouquinho. E aí eu tô agora nesse dilema, porque elas... Enfim, estão em reta final, né? A mais velha, mas já não tem, mas a mais velha está em reta final, então eu usei isso para todo mundo, para as duas lá. E aí elas estão há 15 dias fazendo, todo dia eu boto carinha em comportamento, em aula, disciplina, tudo isso. E se finalizar aqui, vai finalizar no positivo, elas vão ganhar o Dia do Sim. Mas o Dia do Sim tem regras. Né? Então, assim, tudo é o benefício. Veja, até na venda da ideia do que eu quero para minha filha, porque eu sei do benefício que aquilo é para ela, eu preciso vender. Então, olha, o Dia do Sim vai ser o quê? Eu não digo não. Então, elas vão poder tudo. Você imagina a loucura que vai ser na minha casa. Mas eu botei a regra, né? Olha, elas já queriam comprar na loja Truly, e comprar tudo. Eu disse, não tem compra.
A gente vai se divertir, então vai ter praia, vai ter cinema, o que quiser, até comer McDonald's vai ter, mas eu estipulei isso aí. O conceito de comer McDonald's. Gente, ela tem 5 anos. Não. A gente releva. Mas assim, elas comem, mas nem sempre. Mas disseram que queria comer de manhã, tarde e e à noite. E às vezes vão com calma. Mas assim, isso foi um estímulo tão positivo, porque todo dia antes de dormir amanhã aí, como foi as carinhas, e eu botei na sala, tá? Eu fiz um quadro. Então, veja, são coisas que são tão congruentes, né? Porque eu utilizo isso na tática também. A gente tem quadros também de como é que a gente segue as metas para a gente conquistar o objetivo final, onde eles avaliam que aquele objetivo final vai ter um benefício próprio também para eles. Então, é interessante a gente começar a entender que esse universo, ele faz parte da nossa vida. Gestão faz parte da nossa vida. Minha gente, processos faz parte da nossa vida. Então, se eu estabeleço um processo que seja de emissão, validação, coleta de dados, validação, entrega de resultado, que é do setor fiscal, né, aquela parte todinha de o cliente manda, nota fiscal, arquiva, a gente vai, coleta, valida, analisa e entrega o imposto, que é o resultado final para o cliente. Eu estabeleço esse processo através de um robô, eu tenho o benefício final daquilo. Então, eu criei um processo para facilitar a gestão do meu colaborador, ok? Eu vou para casa, eu crio um processo na minha secretária de como ela vai chegar, o que ela vai fazer. Veja, eu não sou a louca da planilha, mas eu amo isso aí, porque isso facilitou a minha vida. Sim. Né? Até com meu esposo eu tenho planilha, eu tenho uma Planilha folha. É a vida. Eu nem gosto muito de fazer, tá? Mas eu adoro executar. E aí eu criei uma tabela onde ele tem as atividades com as crianças, que a gente se divide, né? E eu também tenho os horários, então a gente sabe o que cada um vai fazer durante o dia. Isso é fantástico. Isso não é que torna robô, é que torna rotina. Mas a rotina muda, né? Que um dia eu vou adoecer, outro dia acontece de um colaborador faltar, e a gente vai tendo a resiliência de modificar. E o importante também é se adaptar a essa rotina. Porque eu tô de férias no meu estágio. Sim. E tem 4 a 5 dias que eu não consigo não ter obrigações. É uma obrigação atrás da outra de férias. Eu digo, meu Deus, se eu tivesse normal no horário, eu não sei como estaria me virando, não. É uma loucura. Não, completamente. Hoje mesmo estava com minha filha na natação, foi a despedida da natação. E foi assim, uma coisa atrás da outra. Cheguei aqui aí, já no tempo. Eu digo, meu Deus, aquela programação que eu tinha... Já muda, né? Isso é para todo mundo, né, Bia? Mas assim, isso é que vem a importância do planejamento, né? Isso. Aí tem que ver a questão da importância do planejamento e a frequência que a tem constância. a constância desse planejamento, né? E correlacionado a isso, você tem que ter noção da frequência que as pessoas estão fazendo ao seu redor. Não só a frequência de estar, tipo, todo dia estou fazendo isso, não. A frequência de relacionamento, como tá a vibe daquela pessoa, meio que isso. Eu acho que é muito importante você planejar, fazer que seja algo constante para seguir aquele planejamento, e você também tem a análise de quem está à sua volta, de sentir a frequência dela, porque muitas vezes ela não pode estar bem, mas ela está ali só para cumprir a obrigação. Então, tem que ter aquele olhar mais, eu acho que carinhoso. Com mais compaixão, né? Mais empatia também, que nem todo dia a gente está motivada, né? A gente fala muito de entusiasmo, e o que é entusiasmo? Já procuraram no dicionário o significado dessa palavra? Não. É Deus em nós. Então, uma pessoa que está entusiasmada, ela tem Deus nela. Entusiasmada é diferente de alegria, tá? Felicidade. Então, as pessoas confundem. Quem é muito extrovertido, eita, essa pessoa é super entusiasta, e não é isso. Entusiasmo é você ter Deus dentro de você, você transbordar essa energia positiva, esse carisma, essa compaixão, essa questão de você analisar o outro, como é que o outro tá, são poucas pessoas, né, que conseguem ter essa empatia, essa sensibilidade de poder entender que aquele não é um momento legal para o Felipe, porque talvez na casa dele aconteceu alguma coisa, né, e ele estava naquele momento especial. Mas, em contrapartida, a gente avaliar também que a gente precisa zerar muita coisa na gente. Né? E a gente não foi ensinado a ter inteligência emocional, principalmente nos negócios. Então, assim, eu digo que a minha vida ela tá ficando cada vez mais difícil, mais desafiadora. Isso é ótimo, estou no caminho certo. Se ela paralisa e está tudo ok, ou se de repente eu não estou tendo desafios diferentes, eu não estou crescendo. Então, quando eu comecei a observar que eu precisava lidar melhor com a inteligência emocional, ou seja, zerar tudo, né, antes de qualquer coisa, para a gente não estar respingando emoções em outras pessoas, que isso faz mal para o negócio.
Né? Então, imagina, eu como líder, eu chego lá explosiva porque naquele dia eu tive problemas em casa. Eu sou ser humano, obviamente que uma hora eu vou falhar. Mas eu ter consciência de que o Felipe não tem nada a ver com isso. A Beatriz, a Samara não tem nada a ver com isso. Então, por que eu estou fazendo isso? A culpa não é deles. É uma responsabilidade minha, que foi um problema fora que eu preciso resolver lá. Então, a maioria das pessoas não tem essa capacidade, porque não foi ensinado. Né? A gente não passou na universidade falando nem sobre na isso. Escola. Nem na escola. Acho que agora. Agora as meninas já estão. Ter alguma coisa. Então, engraçado, porque, olha, eu fico... Inclusive, eu ia tirar foto para mandar para um grupo aí de contadores e tal, que eu achei super interessante. A Maria Júlia, ela tem um livro, que ela estuda no Espaço Educar, que é o Líder em Mim. Então, é um livro que ensina como você ser autolíder, sabe? Líder independente. Porque liderar não é você só liderar uma equipe. Você ser líder de você mesmo, minha gente, é a coisa mais difícil do mundo. Você driblar as suas vontades. Veja, eu estou numa dieta e eu ver um hambúrguer e não comer, você está liderando as suas emoções. Você está com muita raiva de uma pessoa e você está aqui sabendo que eu não vou passar desse limite. Gente, não é todo mundo. Então, ela começou a trabalhar isso. Né? O que é ser um líder hoje? É ser humilde. Isso tudo estava no livro dela. A palestra que eu fiz, eu fui estudar com ela depois. Eu disse, gente, eu preciso tirar uma foto disso. Porque a gente está estudando e passando o recado agora para uma sociedade, para uma época que é a nossa, que não foi ensinado. Então, essa juventude que está vindo agora, as crianças, elas já vêm com esse entendimento de que é importante, já vem sendo trabalhado, tanto os pais como a própria escola. Mas na minha época não foi. Então, digamos que para a gente isso é uma novidade. Né? Para elas de 7 anos já está começando a aprender sobre o respeito, sobre a liderança, de ser humilde, de pedir desculpas, que o líder reconhece. A autorresponsabilidade estava lá no livro. Então, assim, ser autorresponsável, quando você bate um amigo, você se perguntar por que eu fiz isso, e o que foi que causou no outro. Então, imagine, né, você tendo uma criança já ensinando isso, né, para que ela entenda que o outro é o outro, a gente precisa ter o espaço, precisa ter o respeito. Então, essa liderança já vem sendo trabalhada, né? E hoje a gente tem pessoas que não conseguem trabalhar com ninguém. Né? Chega numa corporação, bota o fonezinho de ouvido e acabou. Tá ali só na produção, porque não conseguem dialogar. Então... vou defender, porque eu sou do botar iPhone. Mas porque você produz, né? Você precisa da... eu entro no Mas tem gente que bota pra sair, não, sabe? Não. Vou aqui porque eu não quero. O fone tem seu lado bom e seu lado positivo. No meu caso, tem um lado positivo, porque eu sinto que eu concentro mais. Uhum. Eu fico mais focada. Quando eu tô com fone de ouvido, eu deixo de estar conversando com as pessoas que estão na minha volta e eu só fico focada nas 2 telas que estão na minha frente. Sim. O meu tem um lado, mas tem muitas pessoas que utilizam para outras coisas. Tem até uma pesquisa que ela fala a importância de, tipo, vamos supor, eu tô trabalhando e tô escutando uma música, até mesmo um podcast, e faz com que você se centre mais, você preste atenção no que coloque você no eixo, né? Uhum, com certeza. Mas um perfil de liderança jamais pode usar um fone numa corporação que está no momento que a gente precisa dialogar. Então, já tive funcionários que colocavam para realmente se excluir da equipe, né? Avaliar, né? Avaliar, exatamente. Você falou dos processos. Uhum. Uma coisa que me chamou a atenção, de todos esses softwares que você falou, qual a importância deles? Fora de processo, agilidade, mas o que mais esses softwares podem auxiliar? Não só na gestão, mas também na venda, no contato. O que mais eles auxiliam? Não só na questão, que é uma grande coisa, não só na questão, mas a produtividade na minha equipe dobrou. Porque eu diminuí o tempo dele. O que é que eu penso hoje sobre robôs, sobre sistemas, RPs, gerência de tarefa, tudo isso que a gente vem falando e todo mundo fala, e está aí a mídia passando isso. Eu penso que eu estou tirando uma parte mecânica, certo? Da parte humana mesmo, que utiliza ainda como teclas, como um sistema de robotização humana para um sistema. E aí eu estou colocando esse pessoal para inteligência tributária. Então, imagine que eu coloco um robô que faz o que um funcionário meu fazia. Eu tive uma carteira praticamente zerada com o robô. Né? E se eu analisasse que era para cortar custos, eu tinha demitido uma funcionária.
Então, na verdade, o que é que a gente utiliza isso a nosso favor da mão de obra? Em vez de eu ter a minha funcionária para fazer tecla, sabe, para teclar, para usar o dedo somente para digitar ali, eu uso ela como inteligência tributária. Então, eu começo a trazer ela para consultoria, para atendimento, para planejamento tributário. Então, eu trago ela uma visão de negócio muito mais ampla e consultiva. E uma coisa que eu falo muito sobre quando eu falo de contabilidade, se a gente não souber ser consultivo, prestar consultoria, a gente está perdido. Porque o que eu imaginava que ia ser um pouco mais tarde, o robô está chegando para fazer tudo. Então, você imagina que essas empresas, pejotização, que não tem muita coisa atípica, sabe? Geralmente é o mais do mesmo todo mês. Empresas que não têm demandas altas, que a gente tem uma grande massa disso, que o robô faz do início ao fim. Então, para o cliente, ele recebe de forma ágil. Mas para o funcionário, eu estou tirando ela de um local que não era de inteligência nem de realização e colocando ela para uma consultoria. Então, se essa minha colaboradora não tem capacidade técnica, ela vai estudar para isso, né? E trazendo ela mais para frente do negócio. Então, minha equipe precisa lidar com isso de forma mais normal, natural. Então, eles fazem reuniões com clientes, eles fazem atendimento. Tem pessoas que amam mais a parte de comunicação, então está mais na frente disso, mas começa a ter uma inteligência tributária, de analisar realmente o planejamento tributário de cada empresa, porque tem tempo para isso, para estudar. E aí essa robotização, esses sistemas todos que entraram, eu acredito que vai aumentar muito mais, mas que vai trazer um benefício muito grande para a nossa classe. Já vem trazendo e vai trazer muito mais. Com certeza. Você falou muito sobre questão do na verdade, na questão de tipo seu relacionamento, não só com seus colaboradores, com seus clientes. E tem outros pontos dentro da empresa que devem ser analisados. Como você vê a importância da análise de SWOT dentro da sua empresa hoje? Então, você fala dos funcionários ou... No geral, porque a gente já meio que debateu referente aos colaboradores e o cliente, mas de uma visão geral. O que você vê, né? De estratégia, de ver seus pontos fortes, fracos e assim vai. A gente faz isso para os clientes, né? A gente fez a vida toda e parece que a gente esquece um pouco da gente, né? Então, eu atendo alguns empreendedores e como eles falam sobre isso? Hoje a gente tem traçado várias metas para a tática, né? Então, a gente hoje reconhece, digamos, algumas fraquezas do que a gente precisa melhorar e a gente também reconhece um ponto forte do que a gente precisa dar o passo para conseguir. Uma coisa que eu e Fabiana, a gente gosta muito de fazer são reuniões, né? Hoje a gente faz diversas reuniões. Então, assim, eu tenho reunião de diretoria, reunião com o liderado, com o líder, com o RH, com o sistema de fora. Então, assim, a gente às vezes passa o dia em reuniões. É manter a equipe alinhada, né? Alinhada no propósito e no que a gente quer de visão de futuro. Porque é muito engraçado quando você diz assim, olha, o nosso propósito é transformar vidas. Transformar pessoas e transformar negócio, tudo bonitinho. Mas eu preciso mostrar para aquele meu funcionário que está trabalhando comigo o quão grandiosa vai ser a tática daqui a 5 anos. Por quê? Porque ela vai ser quase um acelerador de startup, modelo startup, porque a gente quer conquistar, a gente hoje tem número X de clientes, eu quero conquistar mais 400 clientes em menos de 6 meses, 1 ano, uma meta. Eu quero dizer para ele que a carreira dele vai ter N possibilidades, que a gente vai abrir franquia, que a gente vai abrir sociedade, enfim, N projetos, né, do planejamento para que ele entenda onde ele está pisando. Porque é muito massa quando você está num local que você sabe que tem uma visão de futuro, show. Imagine, a Samela trabalha comigo e ela não saber. Samela, a gente tem um projeto aí que está para acontecer, eu estou traçando as metas e eu vou te passar. Mas se ela vê, né, se ela for uma pessoa que quer realmente ter um futuro e tal, se ela vê que aquele negócio não vai ter futuro para ela, ela não vai ficar. Então, ela precisa se encantar, não é comigo, com o projeto em si. Comigo também, né? Com o projeto em si. Mas com o que aquilo vai proporcionar. Não só de benefício próprio para o meu colaborador, mas também de visão para onde a empresa vai. Porque todo mundo quer estar num local que vai crescer, que vai mudar, que vai ter voz ativa, que vai ter outros projetos. Quem não quer? Ou você quer estar mais do mesmo, fazendo a mesma coisa sempre? Ninguém quer. Tá na Unita onde tem, poxa, tem tanta voz para vocês, olha quanta coisa vocês fazem aqui, que vocês
querem fazer outras coisas, eles abrem também para isso. É legal estar aqui. Então, poxa, vamos criar. Isso estimula a produtividade para quem quer crescer. Para quem não quer, tanto faz. Né? Tanto faz. Você foi falando aí, foi surgindo várias coisas aqui na minha cabeça. Uma delas é, tipo, como vocês inserem a questão do onboarding dentro da empresa de vocês. A outra questão que me veio à mente é que você falou de metas. E quando me fala de metas, é, tipo, há uma meta sempre de venda. Como você faz para fazer esse planejamento das metas, para ter o passo a passo das vendas? Faz a primeira pergunta de novo. A questão do onboarding dentro da empresa. Ah, tá. O onboarding você fala para o cliente ou para o colaborador? Para os dois. Para os dois, tá. Então, a gente criou, né, há um tempo já, um onboarding que foi para apresentação para o novo colaborador e até para os que já estavam da casa, que precisavam rever a história. Então, a gente criou um vídeo institucional, onde a gente apresenta, eu falo, o Fabiano fala sobre a nossa história, como a gente começou lá na faculdade, daquela folha de papel, de estar os dois juntos. A minha primeira cliente, ela fala também nesse vídeo, né, que foi a pessoa que tinha uma loja de roupas onde eu comprava. Então, a gente era estudante na época, então ela fala também o que é que ela visualizava da gente naquela época, né, que é muito interessante. E a gente começa a mostrar o crescimento da Tática. Lá em casa, na casa do Fabiano, num quarto, depois foi para outro escritório, pequenininho, uma galeria, depois para outro escritório mais velho, The Square, e agora com esse futuro na nova sede. Né? Então, assim, o funcionário, isso com as histórias, com os e-mails, eu tenho vários e-mails trocados na época que eu estava na Fundepes, né, que eu trabalhava na Fundepes, na Fundação da UFAL, e trocando com o Fabiano também, que trabalhava numa empresa, então a gente ficava trocando esses e-mails, falando dos clientes no horário de almoço, tá, gente? No horário de almoço, por favor. Então, tem lá os horários dos e-mails, e a gente fazia essas trocas. Quando eu entrei na Fundação, eu tinha data para entrar e sair, e eu fui muito clara com o meu chefe, na época, o Gilberto, e eu deixei muito claro isso na metade da minha jornada, onde eu ia ser promovida. Eu já chamei, dizendo que eu tinha um escritório, que eu fui muito honesta e era uma vontade minha. Depois que eu casasse, a primeira coisa que eu fazia era pedir demissão. Então, era esse ano que foi um ano pós-faculdade, né? Que a gente terminou, a gente deu um ano para a gente poder estar no escritório. E aí, a gente passa tudo isso para eles, porque para eles entenderem de onde a gente veio, como a gente conquistou tudo isso e ter o respeito pela história. Né, o respeito pela história. Então, às vezes as pessoas entram, não sabem com quem está falando. Quem foi Priscila? Acha que não é assim, ou não consegue entender para onde a Tática vai. Que aquilo tudo foi feito com muito lado emocional, com muito amor envolvido, com muita troca, com muita doação. Então, às vezes as pessoas não têm essa conexão e não conseguem entender, e aí trata de qualquer forma. Então, a gente percebeu que o onboard era muito importante. Tanto para o cliente entender também quanto a gente cresceu em números também, sabe? Em números de clientes, em números de faturamento, em números de tudo isso. A gente conta tudo isso. Como para o meu funcionário, quando entra, saber para onde ele está indo e de onde veio. Então, assim, é algo que eu digo que mudou muito para a gente. Só um minuto antes de você prosseguir com a outra pergunta que eu tinha feito. Ô, Martinha, eu acho que o seu microfone tá ligado, porque eu não sei porquê. Não. Tava algumas zoadas, então eu tô escutando vozes na minha cabeça, que eu juro que eu tava escutando. Não, tá não. Mas vocês não estavam não escutando nada? Não, eu não escutei nada, então ok. Quanto tempo já Tem que parou? 42 minutos já. Tá. Foi muito Tá. rápido. Vamos lá. Deixa eu zerar aqui rapidinho para ir. Pronto, zerei, vai lá. Você falou um pouco de como você apresenta a sua empresa, e eu tinha feito a questão de saber as metas dentro de vendas, o passo a passo de vendas. Como vocês lidam isso para apresentar as propostas para o cliente da sua venda, e como vocês fazem para precificar o serviço de vocês? Vocês têm algum auxílio de um software para isso? Então, antes a gente não tinha o auxílio de um software, a gente está utilizando hoje do Sevilha, né? Que a gente já vem maturando, mas ainda não está 100% rodado, então a gente está em validação, MVP, mas a gente utiliza de metas para vendas, né? A gente nunca teve venda comercial de venda complexa, que a gente fala, né? Então, a nossa empresa cresceu no boca a boca. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Que eu fiz a pergunta e você foi falando da área comercial, de você relatar também a importância dentro da sua empresa de ter um CS, né? Sim, o sucesso do cliente. Isso tá gravado ou não? Tá. Ah, tá. Ai, desculpa.
Se quiser, a gente pausa. Não tem um minuto, não. Vamos pagar. Tranquilo. Não, vocês que sabem, vamos seguir. Vamos lá, então você fez a pergunta sobre a área comercial, né? E aí eu vou juntar com o CS também para que a gente entenda esse sucesso do cliente, porque são nomes novos, né? Então a galera fica, o que é isso? Vem de onde, né? Isso é uma sigla que existe há muitos anos, né? Então, quando a gente faz MBA, quando a gente estuda, é o conhecimento da administração, de empresarial, que a gente não dá tanto valor quando está na contabilidade, enquanto isso é importante para a nossa empresa, né? Principalmente para quem quer empreender. Isso é um diferencial muito grande. Por quê? Primeiro que a gente precisa entender por que eu preciso ter um setor de vendas. Gente, veja, para empreendedores que estão a longo prazo já na jornada, é porque a gente cansa, tá? Isso é fato. Chega uma hora que a gente diz, tá bom, eu não vou fazer a venda mais, que eu preciso cuidar da minha gestão e pensar em outras estratégias de negócios, ok? Isso é um ponto. O segundo é que se eu estou iniciando, eu preciso aprender a vender, certo? Eu preciso rodar isso aí, né? No início a gente vendia o boca a boca e era vendendo mesmo. E a gente percebeu que a tática durante esse percurso todo foi muita indicação. Então, o cliente indicava outro cliente e a gente foi crescendo nisso, né, fazendo parcerias e tal, mas o forte mesmo era a indicação do cliente. Isso é fantástico, isso fez a gente entender a validação de que realmente o nosso serviço era reconhecido, mas chega um momento que a gente precisa, eu não digo escalar, mas dar um passo maior, sabe? Então, para dar um passo maior, não basta só eu estar na parte comercial, né, nem Fabiano. Eu preciso ter realmente uma estrutura que me ajude a levar para mais pessoas tudo o que eu ofereço, que o que eu ofereço é muito bom, né? Eu tenho um resultado no que eu faço, então por que não vender? Sabe, se é algo bom, que eu vou transformar a vida do Felipe, a vida da Beatriz, eu vou mudar a empresa, eu vou mudar vocês, eu vou fazer com que vocês entendam a importância da contabilidade, por que é errado vender? Por que é errado vender? Eu não estou vendendo algo que não é real. Se alguém faz isso, o problema é desse alguém. Mas se a gente está vendendo algo que vai realmente impactar a sua vida, por que eu não posso falar sobre isso? E por que eu não posso vender? Então, quando a gente fez essa pergunta e a gente realmente entendeu que era importante, a gente abriu essa parte comercial para dentro da tática. E a gente começou a estabelecer. Primeiro, antes de falar das metas, eu fui para a persona, né? Então, eu já tinha produtos, eu criei outros produtos dentro da tática, a partir das dores do meu cliente. Então, tinha uma escutativa muito boa, porque para vender eu preciso escutar. Tá? E se a gente não quer escutar, a gente vai dar palestra, que aí só você fala. Na venda, você escuta muito mais do que fala. O cliente não quer saber se você se formou na UFAL, se você teve MBA, se você teve N cursos de aceleração, teve imersão. Ele não quer saber isso. Ele só quer saber se você entende do meu negócio e se você entende a minha dor. Então, se você consegue entender que para eu vender o meu serviço, eu vou ter que entender da Beatriz, você matou a charada. Então, eu começo a entender da Beatriz. E se eu não sei fazer isso, eu vou estudar. Então, a Beatriz tem uma loja, sei lá, de roupas, sapatos, uma franquia. E aí eu vou entender como é que a Beatriz funciona, como é que a loja funciona, quais são as dores de quem vende sapato, quais são as dificuldades de um empreendedor inicial. Começa a entender tudo isso, que quando eu sentar com a Beatriz, eu já vou logo no coração dela, não está doendo. Então, Beatriz, isso faz sentido para você? De que você não tem uma gestão financeira interna, não tem alguém que cuide dessa parte financeira, atrapalha você na gestão e nas vendas? Ah, com certeza, não tem RP aqui. Que o sistema que eu tenho não funciona. Duplica as notas e eu acabo pagando mais imposto e eu não sei o que fazer. Então, eu trago um sistema. Eu começo a mostrar para ela que existe solução para a dor dela. Ali eu fechei a venda. E depois ela pergunta... Ah, tá. Ah, que legal. E eu sei. Aí eu falo de mim. Então, reforça. Sabe? Então, a venda, ela é muito mais do outro. E aí, a gente fez esse planejamento da persona, criou as personas, escolheu com quem a gente quer trabalhar. A gente fez essa escolha, a gente mapeou essa persona e depois começou a estabelecer as metas. Então, o meu comercial hoje tem metas de vendas no mês. Né? Então, a gente tem o número X de vendas que eles precisam fazer mediante a consultas. Então, eles fazem tanto telemarketing, né? Isso tudo mapeado, como também e-mails, como também presencial. E o fechamento é com a gente. Então, se ficou quente, a gente tem um nível lá para entender se ele está morno, se ele está frio, se a visita do meu SDR foi ok ou não foi. Quando ele está quente, eu vou pessoalmente para poder fazer o fechamento da venda. Você falou muito
de colaboradores, Sim. do conhecimento da própria empresa. Agora, é importante também conhecer os concorrentes. Como é essa visão dos concorrentes que vocês têm com os concorrentes? Olha, eu vou falar o que eu falo para os empreendedores e eu trago para mim. Mas a gente não cria o nosso preço baseado na concorrência, ok? Isso é um fato, né? A gente precisa só entender como é que está o mercado, porque eu também não vou chegar lá cobrando 5 mil numa coisa que poderia ser 1.200, onde o mercado está cobrando 800, ok? Isso é um ponto. Eu não deixo de avaliar a minha concorrência, porque senão eu estou num mundo totalmente, né? Sua bolha. Na minha bolha, que não existe. Então, eu avalio a concorrência, vejo como é que ela está funcionando e vejo o que é que eu coloco de diferencial nisso. Eu não replico, eu trago algo diferente. Não é algo tão diferente, porque as pessoas têm mania de falar, né, dizer, mas eu criei algo novo, olha, agora eu estou com... Não, a gente não cria, a gente modela, a gente remodela. As criações já foram de épocas, sabe, históricas. Então, se cria um celular. Não, o celular não foi criado, existia um telefone, que o telefone antes do telefone foi ok. Tudo isso é modelado. Né? A gente vai aperfeiçoando as ideias, aperfeiçoando e melhorando, trazendo a tecnologia para isso. E aí, quando a gente vê o que é que o concorrente está e como está a precificação, a gente começa a trazer o que é que a Tática entrega, que só a gente entrega. Porque mesmo que eu entregue uma consultoria, é diferente do Felipe. Então, quem me compra, geralmente, talvez não compre o Felipe. Ou talvez compre, mas talvez o Felipe entregue uma coisa voltada mais para o TI. E eu entregue muito mais uma coisa voltada para a parte de consultoria humana. Então, existe uma diferença, porque são pessoas, né? Existe uma empresa, mas são pessoas que estão dentro da empresa. Então, a gente avalia, a gente faz essa avaliação da concorrência, vê como é que está funcionando hoje o mercado. A partir disso, aplica o nosso preço baseado nos nossos valores e do que eu entrego de diferencial. Então, se eu tenho diferencial de consultoria digital, né, consultabilidade, entrega de resultado, presencial, com a parte humana, a gente faz muito contato físico com o meu cliente. Então, eu vou muito... Hoje mesmo, eu passei o dia em reuniões com clientes. Teve uma reunião que foi de 9h30 a 1h da tarde, com um cliente e 2 advogados. Então, eu fico imersa nesse universo, porque eu preciso participar ainda dessas reuniões. Isso faz parte da nossa rotina e não vai acabar. Isso aí vai ser para sempre. Mas eu avalio o que é que a gente entrega diferente e a partir disso eu precifico. Mas eu precifico baseado também, não olhando a concorrência, mas sabendo como é que está hoje o mercado para isso, né? Eu queria saber o que você daria de dica, não só para os profissionais que estão adentrando agora no mercado, mas para os estudantes. Porque o estudante que analisa a sua história e a história do Fabiano, percebe que você não precisa esperar sair da faculdade para iniciar. Então, qual dica você daria para o pessoal? E eu queria também dicas de livros ou algo que sempre agregou a você. Bom, vamos lá. Livros eu tenho um monte, mas vou passar uma dica. Filmes também, viu? Fica à vontade. Filmes. Tem um não tá? Tá? Tô escutando. Eu tô escutando. Parou aqui tudo. Pronto, voltou agora. Mas eu não falo dica, eu gosto de falar sugestões, né? Porque ótimo. Sugestões é algo que a gente realmente deixa como experiência, né? Tem muita gente que vai me criticar, principalmente empreendedores que já estão um tempão aí na casa. Mas eu digo que para que a gente tenha um sonho realizado, eu preciso sonhar. Primeiro passo. Né? Se eu quero que aquilo se realize, eu preciso sonhar que eu posso estar lá. Se eu não tenho essa visão, dificilmente a gente vai conseguir isso. Eu sempre falo isso para todo mundo, tanto na Tática como para as crianças, para quem trabalha comigo. Eu sempre digo, você consegue se imaginar onde você quer chegar? Poxa, eu consigo me imaginar, eu sei onde eu quero chegar. Esse é o primeiro passo. Quando eu decidi montar a Tática, eu me imaginava. Então, eu já andava super empreendedora. R$0, andava de ônibus, com rasteira dentro da bolsa, sabe? Era nesse nível, batendo assim nos clientes, porque eu me via a longo prazo que aquilo ia dar certo. Mas eu estava agindo. Antes de chegar para dar certo, eu precisava agir. E aí, nessa visão de futuro que a gente fala, a gente traça as metas e os planejamentos. Então, se eu quero ser
uma pessoa que tem uma grande empresa, que transforma pessoas, que gere renda, que muda a vida das pessoas, de escutar funcionários dizendo que a partir da tática mudou a vida da família, que mudou a vida do filho, isso tudo preenche. Chegar ao meu cliente e falar sobre, poxa, você me ajudou nisso, eu mudei a minha precificação, eu melhorei o meu gerenciamento interno, eu entendi que a contabilidade faz diferença na vida da minha empresa. Isso já matou o que eu queria lá atrás, mas eu visualizei o cenário e corri atrás. Não tem tempo, não tem momento certo. Sabe? Acontecer, né? Você precisa ir lá, 2º período de faculdade, 3º período, no 4º a gente empreendeu. E eu vou dizer, foi a melhor aventura da minha vida. Foi muita loucura. Mas eu vou dizer, foi a melhor, sabe, da história, assim. Eu tenho o início como algo tão forte, que pulsa tanto em mim. Porque depois as coisas vão fluindo. Mas para você chegar nesse algo que flui naturalmente, eu preciso dar esse passo para a mudança, sabe? De ir lá, perder a vergonha, ser vulnerável. As pessoas têm muito medo hoje de ser vulnerável, sabe? De poder se entregar por inteiro, ser você mesmo. As pessoas querem montar um robô ou ser igual a alguém que deu certo, mas naquela época não era assim como é hoje. Então, modela as pessoas, mas não imita as pessoas. Sabe? Porque cada um tem o seu valor. Cada um tem sua forma de funcionar. Então, não tenha vergonha de pedir ajuda. Sabe? Bater na porta do outro e dizer, me empreste isso aqui, me ajude nisso aqui. Porque você tem um objetivo a cumprir. E o meu mentor foi um professor. Ele que avaliava o meu Sintegra. Né? Eu ia no escritório dele, mostrava o que eu estava fazendo. Ele apontava isso aqui, o que precisava mudar, o que não precisava, a gente voltava para fazer. Então, era nessa jornada que em 2, eu lembro quando eu recebi foi R$250 da Sandra, que foi a primeira cliente da gente. Eu estava no carro, saí do carro com o Fabiano, a gente foi para trás, a gente foi contar o dinheiro. Aí ele dividiu, esse aqui, esse para mim, esse para você, metade. E eu disse, meu Deus, eu ganhei um dinheiro. Então, assim, eu fiquei, mas tão feliz, que parecia que era um carro. Minha gente, olha, uma coisa sem, assim, sabe? É uma coisa que não dá para explicar. Ele tão feliz, e eu assim, eu lembro que eu liguei pra Fulvio na época, eu disse, amor, deu certo. Foi o primeiro honorário que a gente recebeu. Então, assim, a gente dividiu e sabia que aquilo ia ser o primeiro de muitos que a gente conquistou até hoje. Então, esse primeiro momento de você agir, de você dar o passo, de você ir lá, independente se eu sou estudante, sabe? Independente se eu terminei um MBA, um curso que precisava me ensinar, eu acho que tudo parte da força de vontade que você tem e da coerência, né? Eu não estava ali fazendo de qualquer jeito, eu estava procurando soluções. Então, eu sempre fui tendo essa autorresponsabilidade para que a gente tenha esses resultados, né? Eu não estava sozinha, eu estava com a rede de apoio para isso. Importante essa rede de apoio, que ele leva, às vezes, muito a... Quanto mais distante possível com a rede de apoio, Sim. né? Porque... Você precisa ter. Sempre. Amigos, sabe? Família. Então, uma vez eu estava falando, não lembro quem foi, que a gente precisa se juntar com pessoas que pensam iguais a gente. Aí eu achava isso horrível. Que povo, assim, como é que pode? Você precisa estar na universidade. Você precisa, sabe, aceitar a opinião do outro e tal. E eu sempre fico meio contra essa, digamos, essa forma de pensar. E depois de maturar muito isso, eu disse, mas isso faz sentido. Porque às vezes a gente está num grupo onde pessoas escutam músicas que não faz sentido para você. Você não está crescendo. Pessoas que não estão lendo de repente, não faz sentido estar com você. Pessoas que não querem empreender, querem fazer outra coisa da vida, também não faz sentido para você. Então, procurar um núcleo que faça você crescer. Sabe, estar rodeado de pessoas que pensem igual a você, né, ou parecido, para que eleve e vocês corram juntos, né, em busca do mesmo sonho ou de algo parecido. Mas a gente precisa, sim, estar do lado de pessoas que acrescentem. Isso é um fato. A gente escuta isso desde criança, né? Olha, não vai andar com uma companhia, porque senão tu vai... É isso. Então, é isso. Desde criança, a gente precisa escolher as pessoas que estão no mesmo momento, vivendo a mesma experiência e querendo algo parecido. Porque senão não vai para frente. Perfeito. A gente tem algumas perguntas dos nossos convidados. A Bia vai falar... Deixa eu pegar a cola aqui, tá, minha gente? Agora, porque... Eu tô nervosa. Mas eles pegaram leve. Ai, foi. Foi. Deixa eu pegar a cola aqui, porque eu não vou lembrar, né, minha gente? Aí vocês desconsideram aí.
Vamos lá. Tem o nome da pessoa? Tem. Aí eu vou pegar. Se for uma coisa, eu vou puxar a orelha, eu vou atrás. A primeira pergunta é do nosso querido coordenador da comissão, né? Do Hernando, que ele fez a seguinte pergunta. O que você acha sobre a ausência física dos sócios de uma empresa pode afetar na satisfação de uma equipe? Boa pergunta. Então, eu penso que se a gente tem uma estrutura, onde a minha cultura, o propósito da empresa esteja bem enraizado, onde os processos estejam bem pré-estabelecidos, onde a minha equipe esteja engajada no que cada um vai fazer, eu penso que o papel do sócio não é estar engajando a equipe, tá? O papel do sócio, do CEO, é estar na estratégia da empresa. Tá no topo da pirâmide. Dizer que a gente vai começar uma empresa assim, surreal, muito difícil. A não ser que eu entre com franquia ou coisa muito maior. Mas começando empreendedorismo, chão de fábrica, raiz mesmo, a gente não começa pela operação. Mas se eu já tenho uma estrutura que eu posso entender que a minha operação está ok, o meu tático está ok, ou seja, a minha gerência está ok, o grupo de cima, que é o topo da pirâmide, precisa estar pensando na estratégia da empresa. Então, eu não imagino que é a obrigação do sócio estar lá presente para que a coisa rode. Se ela não está rodando porque o sócio não está, tem algo na gestão errada. Então, eu preciso voltar para casa, arrumar a casa para poder sair. É assim que funciona. E é assim que deve funcionar, principalmente para que a gente tenha uma visão de futuro muito maior da empresa. Senão, se a gente não sai do tático operacional, a gente não cresce. Teve outra pergunta que é do Dylan. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é aqui da Unite. Que ele fala o seguinte: lidar com a empresa não é fácil. Então, como fugimos do leão, que é a Receita Federal, sendo que a empresa não tem condições de gerar nota de exatamente tudo ou tributar qualquer ação? E agora? Como é o nome dele? Eu acho que é Dylan que se pronuncia. Dylan? Dylan. Então, difícil, né? Como é difícil falar sobre isso. Mas, assim, imposto é algo que já está claro no nome, né? Imposto é uma imposição. Você precisa pagar. Ponto. Correto, certo, errado, não se questiona, precisa ser pago. Né? Aí você me diz, poxa, a gente está empreendendo num país que é muito difícil, onde tem N situações de economia, de governo, de política, de momentos que o segmento está caindo, que outro segmento está subindo, e como é que eu fico nessa roda? E aí eu vou entrar talvez num lugar que vai ser um pouco chato, mas é preciso. Aí vem a nossa autorresponsabilidade. Por quê? Porque se de fato eu não estou conseguindo pagar um imposto, eu preciso ter alternativas. E a alternativa de sonegar não é a melhor. Nunca será, porque eu estou no mundo da ilusão. Os clientes que sonegam, as pessoas que sonegam, que não passam a nota fiscal, elas vivem achando que tem lucro e não tem. Então, existem estratégias para que a gente tenha uma receita maior. Eu preciso pensar no que o meu segmento pode me proporcionar. Então, se eu estou tendo um imposto e não estou conseguindo ter caixa para isso, de duas, ou eu estou tirando muito, ou não estou tendo receita, ou meu custo está alto. Então, avaliar a empresa no que eu posso ou diminuir custo, que eu não gosto dessa opção, a não ser que realmente tenha um valor alto para que eu diminua isso, mas olhar para a empresa e ver o que é que eu posso fazer para trazer mais receita. Se o meu comercial está legal, se eu estou conseguindo vender bem, se eu preciso mudar a precificação, aumentar os meus honorários. Então, pensar em estratégias que a gente aumente a receita ou faça esse encontro de contas do custo para que eu arque com as despesas necessárias, porque tem coisas que a gente não dá para tirar da roda. Eu sei o quanto é difícil. Eu vim também disso e eu até hoje, pagar imposto, ninguém gosta. Mas são impostos e a gente não tem o que se questionar. E ficar na lamentação, onde muitos clientes ficam, onde, ai meu Deus, eu não vou pagar, e fica aqui a política, aqui o governo, aqui o presidente, que a economia, que a crise, que isso, a gente vai colocando o quê? Desculpas, né? Nas dificuldades que todo empreendedor passa. E que se a gente, não é que a gente vai zerar, é que a gente vai analisar que isso existe. Mas o que é que eu faço para mudar? Não mudar o país, que eu não vou conseguir, mas mudar a minha realidade. Então, se eu pensasse que ao longo da minha jornada eu tive N dificuldades para empreender, onde eu não tinha condições financeiras, onde eu tinha que pegar ônibus para visitar cliente, onde eu e Fabiana a gente dividia R$100, 200, para poder empreender, eu tinha paralisado. Não vou, não tenho condições, a minha família, isso, aquilo. E a gente vai colocando terra nos nossos sonhos. Então, analisa isso do que está acontecendo na empresa,
mas proporciona. A gente tem coisas que a gente não vai mudar. Né? A política está aí, eu não vou mudar o imposto. A gente vai ouvir o que é que precisa ser feito e mudar a estratégia. Né? A gente passou por uma crise em 2014, que eu lembro que os clientes atrasavam muito, porque afetou financeiramente todo mundo. E naquela época eu tive que reduzir o custo e pensar em outros produtos para vender paralelo a esse, para a gente sair desse buraco. Né? E assim foi comigo e com muitos outros. Né? Então, eu acho que é pensar, eu penso que é fazer isso, a estratégia, realmente a mudança de visão de sair, para não ficar se sabotando e colocando dificuldades que existem, mas que não paralisem, né? Que não paralisem. Chega uma parte do podcast que já é o final. Mas, mas antes de finalizar o podcast, eu e o Felipe, a gente viu algumas citações, algumas frases que se encaixavam muito com o que a gente ia discutir hoje aqui, ia debater. A gente pegou 4 frases. Uma delas, minha gente, eu preciso de cola, porque minha memória... Fica à vontade, Beatriz. Vamos lá. Um é do ex-ministro da Inglaterra, o Churchill, que ele fala assim: aquele que pensa positivo, vê o invisível, sente o intangível e alcança o impossível. E outra frase que eu gostei muito foi do Gabriel Carneiro, que ele é psicólogo, que ele fala o seguinte: os preguiçosos vão sempre criticar os ousados. Você quer falar as outras duas? Não. Ou você vai deixar pra mim? Fica à vontade. E as outras duas, um é do Douglas Gomes, que ele é contador e escritor, e a outra é do João Barbieri, que também é empresária. O Douglas fala o seguinte: o preço é o que se cobra, o valor é o que se entrega. E o João fala assim: não basta ser, tem que parecer ser. Isso. Eu acho que essas 4 citações que eu falei aqui engloba muito do que a gente discutiu hoje aqui. Né? Da questão de você não paralisar, seguir o seu sonho, correr atrás dele, de você não só falar coisas bonitas também, mas você ir lá e mostrar realmente que você sabe fazer o que você está falando. Isso. E não se afetar pelas pessoas que estão dizendo assim: você não consegue, você é muito sonhador. Então, eu acho que essas pessoas que criticam são apenas preguiçosos que não querem fazer aquilo que você está disposto a fazer, da sua ousadia. Eu acho que essas citações são essenciais para o que a gente falou aqui. Eu ainda colocaria sacrifícios, né? Porque as nossas decisões, as nossas visões de futuro, a gente tem que fazer certos sacrifícios hoje e amanhã. Então, eu acho que colocaria assim um sacrifíciozinho aí que a gente precisa ter. Não é um sacrifício grande, mas às vezes não vou no Mac, não vou aqui, não vou ali, vou deixar de dormir 10 minutos, não colocar ali despertador. Saber fazer suas escolhas. Exato. A gestão de tempo, as suas escolhas e não perder o foco do que você quer. Né, olhar realmente para onde você quer sonhar. Sonhar é muito importante, navegar nos sonhos, acreditar nos sonhos, não só sonhar, mas acreditar nos sonhos e a partir disso planejar e tomar as ações corretas. E saber que as críticas elas vão existir, sabe, Bia? Ela vai existir do início ao fim da nossa vida. Então, mesmo que esteja tudo maravilhosamente bem, né, vai ter pessoas que vão criticar, vai ter pessoas... E, olha, é importante. Tá? Porque faz parte. Se não está tendo crítica, é porque você está sendo bonzinho com todo mundo e ninguém ainda está vendo nada diferente e ousado na sua vida. Então, é importante. Quantas críticas eu tive na época da faculdade, na sala de aula dos meus amigos, quando a gente fazia isso. E hoje, acho que não tem nenhum que conseguiu empreender. Então, não desmerecendo cada um, mas sabendo que naquela época eu ia para casa triste, sem entender, achando que realmente, será que eu estou no caminho certo? A gente se pergunta, né? A gente se avalia, porque às vezes o outro está falando, a gente absorve, né? Mas o outro tem outras crenças, o outro tem outra história, então tem outras situações que não são as nossas. Então, a gente precisa primeiro não absorver o que vem de fora, né? Analisar, refletir sobre os nossos sonhos e partir. Sabe partir cego? Sem ver nada de lado, você fazendo, até você conquistar. Aí chega um falando, deixa eu falar, e vai, segue. Depois que você tem a visão do futuro, você segue, porque você tem um objetivo. O que acontece com as pessoas é que elas não conseguem ter o alvo. Elas não sabem para onde vão. Elas não sabem, por isso que elas param, por isso que elas criticam, por isso que elas não sabem, não sei se eu quero isso, elas não têm ainda esse alvo, esse objetivo, claro, porque não é fácil ter.
E a gente só tem se a gente se conhece. Exatamente. Foi o que você falou desde o início e volta a falar, né? A melhor referência que a gente tem do Gato de Botas. Para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Ah, não sei. Então, se você não sabe, qualquer caminho tá aí, pode seguir. Fácil. Então, antes mas realmente, né, às vezes a gente não sabe e faz parte da jornada não saber. Ninguém nasce já decidido o que quer. Poucas pessoas dizem, né? Quando eu tinha 2 anos, eu queria ser médica. Muita gente fala que tem esse sonho, né? Mas eu descobri depois que eu empreendi em casa. Então, foi daí que eu descobri a vocação. Mas se pergunta, se questiona, experimenta. Ah, eu não sei o que é. Vai experimentando para ver até onde você gosta daquilo e vai começando a seguir um caminho. Bota no papel, sabe? Coloca os sonhos lá, o que é que eu gosto de fazer, e começa a entender para onde você vai. Porque, realmente, tem muita gente perdida porque não encontra o alvo, não sabe qual alvo a gente sabe seguir. Mirar. Perfeito. A gente chega na parte dos nossos agradecimentos, né? Aquela parte triste. Triste. Que adorei. Que a gente não quer encerrar, mas precisa encerrar. Então, agradecer primeiramente a você por ter aceitado o nosso convite. Aceitar 2 vezes, né? Para o público que não sabe, essa é a segunda vez que a gente está gravando. Verdade. Porque a gente teve problemas técnicos na primeira vez. E a Priscila... Não só técnicos, né? Teve alguns outros problemas. Também. Saúde. Mas agradecer muito a Priscila, né? Por você ter aceitado, por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente, mostrando sua vivência e toda a bagagem que você tem. Então, muito obrigada mesmo. Queria agradecer a nossa equipe, né? A nossa equipe que faz a nossa edição, que é a Larissa Alves, a Isis Mesquita, o Martinho, o Márcio, na verdade, e o Paulo, que compõem a nossa equipe de edição, de produção aí. E agradecer ao nosso patrocinador, que é o Migusta, que sempre está presente aqui agora com a gente. Migusta é o do... o Migusta é o do Cappuccino. Maravilhoso, Migusta. Adorei. É isso. Minha gente, muito obrigada mais uma vez. Fico muito feliz pelo convite novamente, né? Tá aqui na Unite para mim é a realização. É como eu disse, hoje eu abro o Instagram para falar. Nem sempre eu falo, mas às vezes quando eu abro lá para falar, e aí hoje eu falei voltar para cá, mesmo com o dia todo, né? De 5 da manhã até agora, é uma realização. Porque para mim transborda. Então eu faço sem sentir, para mim isso é um prazer enorme estar aqui, né, poder dividir experiência, poder trazer conhecimento e também escutar de vocês, né? A Unite tem muitos estudantes que me seguem, que falam comigo até hoje, depois do Adconte. A gente tem até alguns telespectadores fora aqui do estúdio que, quando souberam que você estaria aqui gravando com a gente, falaram assim, não posso perder, eu sou fã da Priscila. Umas fofas, assim, eu fico muito feliz. Depois do Adconte, eu adquiri vários estudantes, né, que falam comigo até hoje lá no Instagram, no conselho, enfim, a gente troca figurinhas, é muito legal, porque realmente eu me conecto muito com essa fase, que foi uma fase muito importante para mim. Essa fase da universidade é uma fase que a gente gera muitas dúvidas, né? Então, nada do que trazer alguém que também vivenciou, né, essa história que começou do zero literal, acho que até negativo, a gente começou menos 1, menos 2, e conseguiu, digamos, vencer, mas que tem muita coisa ainda para conquistar, porque o sonho, ele não paralisa, ele muda, né? A nossa missão, ela vai mudando e os nossos sonhos vão aumentando, vamos tendo outras emoções para viver na vida. Então, tá aqui, é um prestígio muito grande. Fico feliz por vocês. Parabenizo Beatriz e Felipe. Obrigado. E toda a comissão aí que tá aqui por trás, né? Que faz tão parte desse projeto lindo. Tenho certeza que vem muita coisa boa depois disso aqui, porque realmente traz muita vivência para os meninos, para os estudantes, né? O quanto isso agrega, né? Disponibilizando o tempo de vocês também para estar trazendo pessoas que possam agregar na vida de cada um. Então, parabéns também. Muito obrigada. E para encerrar, né? A gente quer lhe dar um mimozinho. Coisa linda, obrigada. Além da caneca que você leva para casa também. Azul com a nossa tática. Foi estratégico. Eu sabia. Estratégia. Adorei. Então, temos mimo, e além do mimo que a gente entregou, a caneca vai junto com você, que é a nossa canequinha aqui. É a minha segunda caneca, tá? Eu acho que eu vou ser a única. Brincadeira, mas amei, gente. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Bom descanso. Até a próxima. Até a próxima.